quer que nós entendamos quem nós somos e que na nossa vida, de fato, todo jugo seja despedaçado. Eu quero começar essa ministração compartilhando com vocês uma imagem. Eu quero que você olhe para essa imagem atentamente e reflita sobre o que você vê. Qual é a expressão desses animais? A gente consegue ver um olhar de alegria, a gente consegue ver um olhar de esperança, de expectativa. Existe um futuro brilhante, uma vida incrível. É isso que você consegue enxergar nesses animais, na expressão deles? Jugo é exatamente esse instrumento, não sei se eu posso dizer, que está unindo um ao outro. O jugo, ele traz peso. Como a missionária Andréa trouxe na semana passada, quem vive debaixo de um jugo vive cabisbaixo. E jugo, às vezes a gente pode até achar que por sermos crentes, né, ninguém carrega um jugo. O crente nunca vai carregar um jugo. Mas uma coisa bem interessante que o Espírito Santo ministrou no meu coração é que a gente precisa fazer o tempo inteiro um mapeamento da nossa vida. Porque às vezes o jugo, ele pode estar numa área específica da nossa vida. Sabe aquela pessoa que vai muito bem nas finanças, mas emocionalmente ela nunca consegue ser feliz? Sabe aquela pessoa que ela é até feliz, mas financeiramente ela não consegue avançar? Sabe aquela família que sempre tem alguém que morre pela mesma coisa? Ou aquela pessoa que você senta para conversar com ela e tudo que você ouve é lamento, lamento, lamento. Isso é jugo. Isso é jugo sobre uma área específica da vida dessa pessoa. E aí, tendo clareza disso, a gente precisa, eu entendo com o Senhor que para quebrar um jugo, para mudar um hábito, para transformar a nossa vida, o primeiro passo é a gente entender o que está acontecendo. Quando você vai a um médico prudente, como no meu caso, eu sou psicóloga, eu não posso dizer para o meu paciente, a menos que eu já tenha muita experiência naquele transtorno, eu não posso dizer para o meu paciente exatamente o que ele está sentindo depois de 15 minutos de conversa. 50 minutos de uma sessão em que ele desabafou, em que ele chorou muito. Eu preciso de investigação. E nós, como servos de Deus e como pessoas prudentes, que a palavra diz, infelizmente, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Nós precisamos aprender a fazer um mapeamento da nossa vida. Tem alguma coisa que não está funcionando muito bem, eu preciso de fazer uma investigação. E se nós pedirmos ao Espírito Santo, ele nos ajuda nesse caminho. Daí, eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Efésios 3, 27, porque existe uma coisa que permite que um jugo se estabeleça na vida de uma pessoa. Efésios 3, 27. Na verdade, a partir do 22. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: que, concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano. A gente está falando de um comportamento antes de servir a Jesus, antes de encontrar, aceitar a Jesus. Versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. 25. Por isso, deixai a mentira
e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E essa é a realidade que nós vemos no meio do povo de Deus. Pessoas que só falam a verdade com o seu próximo. Vocês estão acompanhando no livro certo? Eu estou vendo um negócio assim, uma coisa... Oh, gente, perdoa. Obrigada. É 4. Me perdoem, em nome de Jesus. Então, o verso 25 do capítulo 4. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ah, Bárbara, mas é só uma mentirinha. Crente pode andar por aí com mentirinha? Pode, pastora? É coisa pouca, pastora. Não pode, não? Pode, né, pastor? Sim. Depende, né? É uma escolha? Só não vai entrar no céu. Tem uma música que fala isso, né? Aí vem o versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A gente está deixando se pôr o sol, se pôr a lua, não quer saber de nada. Passa-se os anos e tudo que a gente quer saber é que tem razão. Percebam que são coisas aparentemente pequenas. Vamos lá. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Roubar o governo pode? Afinal, o governo, né? Só quer meu dinheiro para gastar lá. Aquele que furtava, não furte mais. Nós precisamos ter cuidado com a nossa conduta. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Estamos tendo cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios? Às vezes a gente conversa com uma pessoa, né, que é cristã, e aí você vai ouvir um áudio, é um negócio que você vai saindo atropelando uma coisa atrás da outra, porque só vem porrada, e você fala assim, eu estou falando com crente ou não estou? Não tem mais distinção entre aqueles que servem ao Senhor e os que não servem? A nossa forma de falar não nos difere mais daqueles que não servem a Deus, porque agora todas as coisas nos é permitido? Saiu uma nova moda, um novo jargão, um novo bordão. Eu vou falar porque está na moda. Eu parei aonde? Alguém me ajuda? 30 agora, né? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, crentes que guardam no seu coração tanta raiva, tanta ira, que se tornam uma verdadeira bola de amargura, e cólera, e tumulto, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Olha todo mundo para trás, por favor. Pode, quem está dentro da igreja em pé não precisa olhar para trás, porque vocês são o alvo. Presbítero, evangelista Anderson, né? Vou pedir um favor para o senhor. Passa para o lado de cá, do jeitinho que Juliette está, mais ou menos na terceira fileira de lá para cá. Pronto, aí.
Muito bem. Juan, vem cá, Juan. Do mesmo jeito que ele está, só que mais para frente. Onde está a pastora Josane? Não precisa mais. Não, vai precisar, mas se quiser descansar o pescoço. Pronto. Juliette, por favor, Juliette, aqui na frente, do ladinho do pastor. Para vocês conseguirem entender. Vamos lá. Vocês olharam para trás e são testemunhas de que eles estavam em pé, certo? Suponhamos que não tem mais nenhum lugar para sentar. Evangelista, por favor, senta no lugar desse irmão. O senhor que botou a mão na barba. Levanta e dá lugar a ele, por favor. Isso, senhor. Fica no lugar dele. Obrigada. Missionária, levanta, por gentileza, e dá lugar a Juan. Pastor Jorge. O que aconteceu? Eles perderam Quando a palavra de Deus... E claro que vocês não são, está repreendido em nome de Jesus. Mas, quando a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo, está dizendo o lugar. Se eu não vou dar o lugar, é porque o lugar me... E o que aconteceu aí? Aquele irmão, a missionária e o pastor Jorge perderam algo que era seu por direito. Eu quero que vocês pensem também por que 3 pessoas. Isso representa 3 domínios diferentes da vida de um ser humano. Às vezes pode ser que o lugar que foi dado ali atrás foi nas finanças. Mas ainda tem outras áreas da vida e parece que está tudo bem. Às vezes pode ser que o lugar que foi dado ali para a missionária, que a missionária perdeu, foi na família. Mas às vezes parece que ainda está tudo bem. Pode ser que o lugar que o pastor Jorge perdeu foi no casamento. Vocês conseguem entender? Não deis lugar ao diabo. Como que podem retomar seus lugares? Por direito, por herança, em nome de Jesus. Agora vocês permanecem de pé. Não deis lugar ao diabo. Às vezes é uma mentira. Às vezes é a ira. Às vezes é a devassidão. Sou casado, sou casada, mas eu vi uma coisinha ali no celular que não tem nada demais, porque eu sou forte. Né? Eu sou forte. Às vezes, esses dias eu vi uma dica na internet que eu falei assim, essa veio do diabo. A mulher disse assim, como você pode levar 3 vestidos para casa, para o seu marido pagar 3 vestidos para você, ele ainda fazendo isso sorrindo, né? Como se estivesse ali tudo bem. A mulher foi, experimentou o primeiro, gostou, amor, gostei. Experimentou o segundo, gostou, amor, gostei. Experimentou o terceiro, gostou, gostei. E o rapaz ali distraído. Aí ela disse assim, eu não vou levar os 3 não, né? Porque os 3 vai ficar muito caro. Os 3 não. Faz o seguinte. Aí ele disse, eu vou te dar 1. Ela, você me dá 1? Ótimo, pronto, perfeito. Ela foi para a mulher ali do caixa e conversou. Você vai dizer, você vai somar o valor dos 3. E vai dizer para ele que é o valor desse aqui. Aí eu vou levar só esse, depois eu volto e pego. Quando foi ver, o marido pagou R$ 1.600 no vestido. Era um só, ele te disse que ia dar. Aí, o que a gente vê? Mulheres que
querem que seus casamentos estejam o tempo todo alinhados com o Senhor, mas não honram seus maridos, vivem mentindo para os seus maridos, aquelas famosas compras que entra, deixa eu ver se tem em casa. Não chegou ainda não, né, seu pai? Guarda-roupa. Aqui não acontece isso. Eu acho que eu estou falando só porque, né? Aí, daqui a pouco, a mulher vai passar um tempo, né? Ela pelo menos dá uma semana, 2, bota a roupa. Aí o marido, olha assim. Agora, vamos combinar, né? Que os homens também não lembram de muita coisa nessa vida. Às vezes fica até fácil de ludibriar o coitado. Você lembra de tudo, né? Aquela roupa bonita, aquele negócio diferente. Aí o homem diz assim, essa roupa é nova? Não, meninos, já usei tantas vezes. Aí daqui a pouco o casamento está assim, ó. Briga constante, mas não sabe o que é. Mas acabou dando lugar ao diabo. Vocês acham que Satanás precisa de muita coisa para fazer um estrago, gente? São brechas, são pequenos espaços. E nós precisamos estar o tempo todo vigilantes. Então, o convite do Senhor é: faça uma análise de como está a sua vida. Quais são as áreas da sua vida que não funcionam, que tem alguma coisa que não está dando certo. E entendam onde você está errando, onde você abriu uma brecha. Antigamente, eu fazia assim, eu achava que meu marido não... Ó, amor, desculpa, mas vou ministrar, não tem jeito. Antigamente, né, antigamente mesmo, eu achava, até entender esse princípio espiritual, eu achava que meu marido, ele não queria que eu comprasse muita coisa. Porque, gente, vamos combinar, né? Tem alguns sapatos, a gente tem que doar, a gente tem que ajudar, mas, assim, somente de mulher para entender mesmo. Mas chega um dia que você olha assim, você fala assim, eu não tenho nada para ir para a igreja hoje. Nenhum sapato combina com aquela roupa. Não é assim, gente, é um negócio interno, é um negócio que a gente não tem como explicar. Aí, às vezes, você olha assim, você fala assim, estou precisando de uma sandália preta de listrinha, porque se eu tivesse agora, o look estava perfeito. Aí, eu pensava assim, mas, poxa, não posso falar nada para a Gerlane que eu estou precisando, porque parece que mulher só tem boca de, preciso disso, preciso daquilo, tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo. Só eu, gente? É porque, às vezes, dá aquele estalo, só que a gente acaba falando. Não era para falar, era para ficar... pedir ao Senhor, né? Mas às vezes a gente fala, os maridos acham que a gente só pensa em comprar. Você só pensa em comprar. Você já viu essa frase? Às vezes, vai que, né? Uma coisa acontece. E nisso aí, eu comprei um colar uma vez. Eu vou comprar um esmalte que eu preciso. Cheguei. Comprei o esmalte, mas no meu íntimo, eu já queria mesmo, era um colar. Aí eu passei na moça bonita, eu acho, vi aquelas coisas assim, eu ficava assim, meu Deus, isso é certo, isso é errado. Não, mas aí também eu estou precisando, ele não vai entender se eu falar. Comprei. O colar tinha 3 tirinhas e ele era todo trançado. Ele fazia uma trança mesmo, com 3 tirinhas. Eu peguei, cheguei, coloquei o colar em casa e, obviamente, não falei para ele, né? No dia que eu precisar usar. Eu experimentei o colar, ele era a coisa mais linda, trançadinho, perfeito. No dia que eu peguei este colar para usar, não tinha trança que se ajustasse. Gente, eu não posso explicar isso para vocês. Mas o colar embolou de um jeito que não era o mesmo colar que eu comprei. Aí aí Gerlane perguntou assim, esse colar aí? Eu falei, amor,
Eu comprei sem falar com você e eu estou vendo que o Senhor está me reprovando, está me ensinando alguma coisa, porque o colar não presta mais. Novo. Aí o Senhor me ensinou. Vocês precisam andar alinhados. Vocês precisam conversar sobre tudo. Então, se você não quer brecha no seu casamento, vocês precisam andar alinhados, independente do que seja. E isso a gente vai expandindo para todos os domínios da nossa vida. Aí eu aprendi, já que eu não posso comprar sozinha, e se eu falar, ele vai achar que eu estou querendo, eu peço a Deus. Pensa que não? Bora ali comprar não sei o que, você está precisando, né? Jesus, como eu te amo. Funciona, viu, gente? Funciona. Pedir a Jesus funciona. Vocês entenderam que isso é em todos os domínios da nossa vida? E aí, mas o que a gente precisa fazer a partir do momento que nós entendemos que existem brechas? O que a gente precisa fazer para fechar essas brechas e para que todo o jugo seja despedaçado? A gente precisa, inclusive é necessário, antes disso, pensar que o diabo, a função dele é nos fazer esquecer que somos herdeiros. Nos fazer esquecer que aquele lugar que foi perdido é nosso por direito. E por vezes, até por termos pecado, por vergonha, a gente não insiste, a gente não busca de novo, a gente não reivindica aquele lugar que é nosso. E aí, a fé é que nos dá acesso àquilo que foi tomado, através da unção do Espírito Santo. Só que fé, eu passei muito tempo sem entender na prática o que era fé. Jesus, como é que eu aplico a minha fé? Se quem tem fé não pode duvidar, e eu duvido, o que está acontecendo comigo? Será que eu sou crente mesmo? Será que eu não sou? Como a igreja ela pode viver em fé, ela pode avançar, ela pode reivindicar aquele lugar que é dela? Como isso pode acontecer? E o Espírito Santo ele ministrou algumas coisas, alguns pontos ao meu coração. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus 11, por gentileza. Hebreus 11. Como viver uma vida de fé e romper com os grilhões que ainda nos deixam subjugados. Primeiro, é necessário alinhar a nossa vida, fechando todas as brechas. Manter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. E terceiro, viver uma vida de fé. Mas vamos entender o que é fé. Versículo 1 diz: a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Fé é aquilo que a gente faz para alcançar aquilo que a gente espera. Fé é atitude. Fé é você se movimentar, mesmo sem vivenciar agora aquilo que você tem expectativa. Por muito tempo eu achei que fé era uma emoção. Por muito tempo eu achei que fé era um milagre. Mas eu fui aprendendo que fé é uma prática diária. Fé é estilo de vida. A palavra diz que tudo aquilo que nós fazemos sem fé é pecado. Quer dizer que tudo o que eu faço na minha vida precisa envolver fé para que eu agrade o coração de Deus. Uma ilustração. Digamos que eu esteja com muito frio. E entre mim e entre a sensação de frio que eu estou tendo agora e a sensação de calor que está lá depois da pilastra, digamos assim,
existe a fé. Por quê? Porque a minha fé faz com que eu haja para alcançar aquilo que eu espero. Então, eu não vou ficar parada dizendo assim, meu Deus, eu estou com frio, Jesus. Jesus, e se viesse agora um casaco, Senhor? Aí você olha para o lado, você vislumbra o casaco, mas você não faz nada para alcançar, você vai alcançar? Então, fé é o que você faz no meio do caminho para viver aquilo que você tem expectativa. Eu vou até aqui, eu pego o casaco e só depois eu sinto o meu corpo aquecido. É isso que o Senhor espera da sua igreja, que nós creiamos o suficiente para fazer coisas que Ele nos manda fazer, ainda que não sejamos nesse momento capazes de enxergar. Viver por fé e não por vista. Esse é um desafio constante na vida do cristão. Uma outra coisa que nós precisamos é conhecer o Deus que nós servimos. Hebreus 11:11 diz o seguinte: pela fé também a própria Sara recebeu vigor para conceder descendência e deu à luz uma criança quando já avançada em idade, porque teve por fiel aquele que havia prometido. Porque fé não é sobre apostar naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que Deus pode fazer. Por que nós fracassamos na nossa fé? Porque às vezes achamos que é sobre aquilo que a gente pode fazer no meio do caminho, aquele jeitinho brasileiro para alcançar as coisas que estão em Deus. Quando eu falo de fé ser uma atitude, é sobre você se movimentar naquilo que Deus te manda fazer. Venha, Pedro. Pedro vai para alcançar a Jesus. Mas se Pedro não fosse, Pedro não viveria o milagre. Mas a gente troca isso, os nossos passos de acordo com o que o Senhor nos ordena, muitas vezes pela ideia de que a gente tem que usar do nosso braço forte, que nem é tão forte assim. Então, Sara alcançou a promessa porque ela teve por fiel. Isso mudou uma coisa na minha mente. Então, quer dizer que continuar acreditando é olhar para Deus e lembrar que Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele me prometeu? Você entende? Continuar crendo é olhar para Jesus e lembrar daquilo que Ele me disse na sua palavra e que vai se cumprir independente das circunstâncias, porque quem me prometeu não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Não é porque eu quero, não é porque eu posso fazer alguma coisa para agradar a Deus a ponto dele me dar. Mas é porque Ele é aquele que cumpre o que promete. E muitas vezes nos falta um aprofundamento nisso, porque a gente nem sabe o que a Bíblia está falando sobre nós. A gente nem sabe quais são as promessas contidas aqui. A gente não sabe quem é o nosso Deus. Sara teve por fiel, por justo, alguém que ela conhecia junto com Abraão. Então, nos falta dedicar tempo para conhecer o Deus que disse que vai curar você, que vai curar alguém que você ama. Quem é esse Deus? A palavra vai nos revelar, o Espírito Santo nos revela através da palavra. Então, nos falta, a palavra diz que o Senhor diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quando Jesus foi tentado por Satanás, quais foram as ferramentas de Satanás? A palavra. Porque ele conhecia e ele sabia onde ele poderia tentar ali apertar Jesus.
Mas aí Jesus sabia também. Então, se a palavra está dizendo, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o buscam, a palavra também diz, não tente ao Senhor teu Deus. Mas se Jesus só conhecesse a palavra que foi dita pelo diabo, porque um dia ele ouviu falar de alguém que ministrou, ele teria argumento suficiente para dizer, não, alguma coisa está errada. Porque crente tem que andar assim. Como é que a gente discerne se uma coisa é do Senhor ou não para as nossas vidas? Se está alinhado com a palavra. Não, a palavra de Deus me diz isso. Eu vou confiar, eu vou fazer. Então, para reivindicar o nosso lugar, a nossa herança, nós precisamos usar a palavra. Amém? Fé é sobre intimidade. Versículo 7. Noé, pela fé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam. Como é que você vai ser avisado por Deus a respeito de coisas que ainda não é vista, se você não tem intimidade com Ele para isso? Mas é coisa do passado. Não é coisa do passado. O Espírito Santo está tão disponível. O Espírito Santo está tão disponível para nos contar os segredos escondidos no coração do Senhor. E Ele busca que a noiva do Cordeiro esteja também interessada em ouvir esses segredos. Noé, ele tinha intimidade com Deus. Às vezes pode nos faltar fé, porque a gente não tem intimidade suficiente para entender qual é a direção que o Senhor requer de nós. Fé também é sobre temor e obediência. Gênesis 6, 22, não precisa abrir para não... Mas aí, se você quiser anotar, ou se quiser abrir também, glória a Deus, né? Gênesis 6, 22, diz assim, Assim fez Noé, segundo... Alguém abriu? Está ali, né? Assim fez Noé, segundo algumas coisas que Deus lhe ordenou, ele fez. Pode colocar. Assim fez Noé, conforme algumas coisas que Deus lhe mandou. Assim ele fez. Foi assim? Foi conforme o quê? Fé é sobre temor e obediência. Quando você anda em intimidade com o Espírito Santo, Ele pede de você coisas que, para os homens, para as outras pessoas, são tão absurdas, que você até pensa assim, Jesus, mas o que é que as pessoas vão pensar? Só que caminhar por fé e não por vista é obedecer a tudo o que o Senhor requer de nós. Às vezes Deus vai apontar para você um relacionamento que te afasta dele e Ele vai dizer assim, não dá mais. Aí você diz assim, tá bom, eu falava com essa pessoa todos os dias, agora eu só falo o dia de às quintas e domingos. Tá bom? Fez tudo? Não fez tudo. Vocês já viveram experiências do Senhor te pedir coisas difíceis? Vocês já viveram isso? Eu já vivi. No capítulo 7, no versículo 5, vai dizer, e Noé fez de acordo com tudo o que o Senhor lhe ordenou. Mas eu pensava que fé era só fechar os olhos e, Senhor, me dá muita fé e pronto, a partir de agora eu estou crendo. Não. Veja comigo que fé é um caminho que você segue. Fé é como hábito. Se eu não tenho o hábito de beber água todos os dias, um dos erros que meus pacientes mais cometem nesse sentido de adquirir hábitos é esse. Preciso começar a beber água. Amanhã eu vou beber 2 litros. E a partir de agora vai ser 2 litros mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer é comprar um galão daquele, de 2 litros.
E todo dia eu vou conseguir. Você precisa entender que fé é como um hábito que a gente vai adquirindo aos poucos. Se você não bebe nem 2 copos de água, se comprometa a beber 2 copos. Eu vou beber 2 copos, eu vou beber 2 copos. Pensa que não, você já está bebendo 3, 4. Então, viver por fé é você obedecer a um passo pequeno. A gente admira Abraão, a gente diz assim, Abraão, ele quase mata o próprio filho porque o Senhor lhe pediu. Só que se você for observar, e quando Abraão faz isso, ele fez imediatamente. O Senhor falou com ele de madrugada ele se levantou e fez. Só que isso foi uma construção, porque na primeira vez que Deus falou com Abraão, Deus disse, sai da sua terra, da sua parentela, não leve ninguém com você, vai você e Sara. Ele fez isso? Então, fé é um processo de construção. Eu não sei o tempo que eu comecei. Tá, né? Glória a Deus. Então, vamos aqui para o final. Fé também é não desistir de crer. Por que eu quero trazer isso para você? Porque muitas vezes eu pensei que eu não era crente, porque eu não cria o tempo inteiro naquilo que o Senhor me falava, sem duvidar um minuto. Só que eu descobri que fé é uma construção. Lembra de Sara, que é citada aqui como aquela que pela fé recebeu vigor? Em Gênesis 18:12, diz que Sara riu quando o Senhor falou que ela iria gerar uma criança. Você está entendendo? A mesma Sara que é citada como alguém que tem muita fé, foi aquela Sara que riu no momento em que ouviu pela primeira vez que ela iria gerar um filho, naquelas condições em que ela estava. Então, queridos, crer, viver por fé, romper em fé, é você continuar acreditando dia após dia. Uma vez eu ouvi que quando Jesus disse para Pedro que ele tinha pequena fé porque ele afundou, Jesus não estava falando que ele não tinha fé suficiente. Jesus estava falando que ele não creu durante o tempo necessário até alcançar o milagre. Porque eu não sei se você já reparou, mas o nosso Deus, ele gosta desse negócio de trabalhar a gente com tempo, não é? Vou te dar isso, é o processo de Deus. Eu vou te dar isso, eu vou fazer aquilo, mas exige um tempo. Então, você crer é você continuar decidindo, escolhendo, confiar naquilo que Deus lhe prometeu durante o tempo suficiente até você vivenciar aquele milagre. E como a gente faz isso mentalmente? Porque às vezes você diz assim, não, eu creio que o Senhor vai liberar a cura. Contudo, de repente vem aquela situação, vem a dor de novo, aí o seu coração esmorece. A única coisa que você precisa fazer é, ok, meu coração esmoreceu, mas eu continuo crendo. E você vai fazer isso quantas vezes forem necessárias. E você vai reivindicar, você vai orar a palavra, até que aquilo que você pediu ao Senhor, até que aquilo que o Senhor lhe revelou se manifeste. O que você não pode é desistir do que o Senhor te prometeu. Então, exercite a sua fé. Aprenda a crer, mesmo em meio às adversidades. Use a palavra de Deus e não permita que em nenhuma área da sua vida, onde você percebe que o inimigo, por qualquer falha, encontrou uma brecha, não permita que ele continue fazendo aquilo que ele bem entender. Use da sua fé. Alinhe-se com aquilo que Deus tem para a sua vida. Converse com o Espírito Santo. Pergunte o que é que tem de errado comigo. Busque mais intimidade com o Senhor. E Ele vai alinhar todas as coisas. E você vai tomar de volta o lugar que é seu por herança. Amém?
eu gostaria de, para encerrar, compartilhar com vocês uma experiência. Dá um glória a Deus aí, gente. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência da intercessão, né, no dia que eu ministrei. Que depois que eu ministrei, eu falei isso nessa semana, não foi? Foi. Eu fui orar, a gente foi orar no tempo de oração. Inclusive, se você não está vindo para a intercessão, você está perdendo, viu? Intercessão é lugar de cura, é lugar de transformação, é muito forte o negócio. Aí eu estava orando ajoelhada e eu senti um cheiro muito forte de álcool. Álcool. E aí eu senti como se passasse por trás da cadeira que eu estava orando um homem bêbado. Mas já viu aquelas pessoas bêbadas? O bêbado da segunda-feira de manhã, que entra no ônibus. Foi isso que eu senti. E aí eu senti como se ele andasse para o lado de cá. Aí eu levantei a cabeça. E eu não vi nada. Aí depois eu estava conversando com a diaconisa Eliane e perguntei se tinha entrado alguém. Nessa condição, ela disse que não. Mas eu não discerni o que era. Quando foi na sexta-feira, eu tive um sonho que uma mulher falava para mim que ela estava tentando parar de fumar, mas não conseguia. Aí eu disse para ela, olha, de fato, eu senti o cheiro do cigarro, mas eu não sabia que eu devia orar. Nesse meio tempo, eu fiz um movimento para orar por ela e eu vi ela sentada já com o cigarro na boca e com muita vergonha. Por quê? Ela estava fazendo aquilo involuntariamente. Aí o Espírito Santo me deu discernimento. Existem pessoas na igreja que estão sob o jugo de dependência de algumas substâncias, como, por exemplo, o álcool, o tabaco, ilícitas, drogas ilícitas. E quando o Senhor me deu o sonho, eu estava entre irmãos. Eu estava entre irmãos. Então, eu gostaria nessa noite, assim como nós fizemos durante a intercessão, porque eu creio na palavra que ela é ministrada, eu creio na palavra que ela é viva e eficaz, eu creio na palavra que ela faz diferença na vida do crente.